Olá, muito boa tarde. Começando aqui na Rádio Novo Tempo, mais um curso interativo Jesus, Restaurador da Vida. Hoje nós estamos no estudo de número 16 e nós vamos encerrar na semana que vem, contemplando assim as 20 lições do nosso guia de estudos, né? A gente vai hoje então falar sobre a missão e vamos falar também sobre a nova terra, que é a última dessa série de estudos. E por aqui com a gente no estúdio, pastor Tiago Santos, coordenador do OIM. Tudo bem, pastor? Tudo bem. E também a Martinha, que é voluntária desse programa. Tudo bem, Martinha? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Pastor, explica pra gente aqui, a gente tem 3 minutos antes de começar pelo rádio, o que seria o OIM? O projeto Ano e Missão, ele tem um objetivo ali de reunir um grupo de jovens da Igreja Adventista para terem uma experiência missionária ali no período de 10 meses, né? E o objetivo dele é formá-los em liderança jovem, desenvolver os talentos, inseri-los dentro dos ministérios da igreja e ajudá-los ali a fortalecer a sua identidade adventista. Maravilha. E a Martinha, como uma das voluntárias que estão atuando, como tem sido essa experiência? Tem sido uma experiência enriquecedora, de fato. Quais são as atividades principais que vocês realizam? Bom, nós, como o pastor mencionou, né, estamos atuando junto com as igrejas, realizamos visitações, estudos bíblicos, e aí, de acordo também com a necessidade da comunidade, também realizamos atividades comunitárias ali, né, sociais. Maravilha. Bom, falta 1 minuto, um pouco mais de 1 minuto para as 4. O pastor Juscelino está trazendo, ele já estava aqui, ele foi só buscar uma beca e também alguns ornamentos ali para a formatura, a grande formatura que vai acontecer no dia 1º de julho, falta pouco aí. Planeje-se, né? Você com a sua igreja, você com os seus espaços Novo Tempo, com os amigos que estão aí estudando com a gente. Vai ser aliás, 3 belas cerimônias aqui só no Campo Central. Aí tem mais as programações dos demais campos que estão sendo organizadas. Hoje é um sábado, dia 17 de junho de 2023, um dia que tem um sol gostoso lá fora, né? Mas uma sensação de frio, 16 graus a temperatura em Porto Alegre, e depois de nós termos passado por um temporal aí ao longo desta semana, né? Muitos alagamentos, muitas pessoas perdendo aí parte dos móveis, das suas casas, seus bens, e a gente ora também, né? A gente está aqui se colocando à disposição no que for possível também para ajudar sempre com essas e outras questões, né, pastor? Sim, Muito bem, 1 minuto faltando para as 4, a gente vai para a nossa transição e já já a gente volta. Começa agora na Novo Tempo, curso bíblico interativo. Jesus, o restaurador da vida. Olá, muito boa tarde. Começando agora pela Rádio Novo Tempo, começando também pelo canal do YouTube, Adventistas Centro do Rio Grande do Sul. Mais um curso interativo, curso bíblico interativo, Jesus, Restaurador da Vida. Eu sou Esael Fernando e hoje apresento aqui o programa
junto dos amigos convidados desta tarde, pastor Juscelino Santos, capelão aqui da Rádio Novo Tempo. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Isael. Boa tarde, amigo ouvinte. Todos que acompanham pela internet também. Toca aqui, Isael. Daqui a pouco a gente explica o que está acontecendo aqui. Né? Tem um movimento diferente, tem imagens diferentes sendo captadas pelas câmeras. Também com a gente, pastor Tiago Santos. Tudo bem, pastor? Coordenador do OIM. Do OIM. OIM? O Ano e Missão. Isso aí. Por que é OYM, pastor? A sigla é por causa do nome em inglês, né? One Year in Mission. Mas aí aqui no Brasil chama One e Missão, né? Fica Mas mais aí não dá bonito, para né? fazer a sigla, ficaria o ano, o A, e não dá, então ficaria melhor no inglês. Maravilha. E quem está com a gente também aqui é ela que faz parte, né, como uma das envolvidas nesse Ela é uma ministério. das missionárias ali. Nós temos uma equipe de 12 e aí hoje nós trouxemos a Martinha. Martinha Rocha, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Coisa boa. Então a gente vai, desta vez, estudar a lição de número 17, né, pastor? Isso. E a lição de número 20. Vamos Perfeito. falar sobre a missão e também um pouquinho sobre a nova terra. A gente vai unificar aqui lição 17 e lição 20, porque na semana que vem a gente já precisa encerrar com a lição então 18 e 19, porque afinal de contas vai acontecer o quê lá no dia 1º, pastor Juscelino? Muito bem. Por isso que estamos assim, né? Todos uniformizados aqui. É apenas um improviso para mostrar para você que nos acompanha, você está vendo aí pela internet, e quem não está vendo, está ouvindo aí pela rádio, está chegando de fato a grande formatura, que é uma grande celebração, porque você, estudante da Bíblia, do curso interativo, merece ser homenageado, ser condecorado, tá? Através dessa entrega de certificado. É um diploma que você que acompanhou o curso interativo até aqui irá receber. Mas onde será? Dia 1º, ali em Canoas, na rua Santos Ferreira. É o auditório da Igreja Adventista. É muito fácil de encontrar. Aliás, você está aí na rádio, né, Isael? Não está sendo acompanhado por um missionário nesse curso interativo? Você pode enviar para nós, aí para o número da rádio, né, o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, o seu interesse. Assim, você pode dizer assim, olha, eu quero participar da formatura. Como posso fazer? Tá? Isso. Já vou informar aqui então o nosso WhatsApp, porque é também um número de participações, né? Exato. Código de área 51 98105 9938. O número está aparecendo na tela aí também. Pois é. 98105 9938. Perfeito. A gente vai colocar agora o capelo aqui, ó. Todo mundo que está aqui, ó. Os convidados. Eles já estão ali com a beca, estão colocando agora... como é que chama isso, pastor? Capelo? Capelo, né? Eu ia dizer chapeuzinho. Capelo, capa. Olha que bonita essa imagem aí. E você que está acompanhando pela internet, está vendo aí, vai entrar sim uniformizado, tá? Bem interessante. Aliás, porque será uma formatura a caráter, né? Teremos convidados, inclusive em Canoas, dia 1º de julho, às 15h30, em Canoas. A Cíntia Alves, cantora aí da Novo Tempo, estará presente, entre outros convidados, tá? Maravilha. Bastante gente já enviando os nomes para a formatura. Pastor, eu sei que tem gente aqui querendo ver essa cena, então a gente informa também o nosso YouTube. Bom e vai bem aparecer na tela aí também, youtube.com/adventistasACSR. Exato. Agora, Isael, desculpa. Ou digita Adventistas Centro do Rio Grande do Sul na lupinha lá, que fica fácil também. Legal. Agora veja, quem é da Serra, quer participar, sem dúvidas, da formatura, né? Nós teremos no Hotel Samuara, lá em Caxias do Sul, no dia 8, às 15h30. Dia 8 de julho, às 15h30, no Hotel Samuara. Para participar, para receber seu diploma, envia para nós aqui o seu interesse, dizendo, olha, eu quero participar da formatura. Então, pastor, vamos supor aqui, o ouvinte está nos acompanhando em Bento Gonçalves. Quero participar da formatura. Participa onde? Lá no Hotel Samuara, em Caxias do Caxias, Sul, dia mais 8 de julho, às 15h30. Olha, veja. Sou de Cachoeirinha, pastor. Vamos chegar lá. Só encerrando a questão da Serra, Tá. né? Serra Gaúcha, incluindo aí Lajeado, Teutônia, Santa Cruz do Sul. Nós fizemos essa divisão assim. Santa Cruz do Sul também. E toda a Serra Gaúcha ali. Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias. No Hotel Samuara, dia 8 de julho, às 15h30. Agora, você perguntou sobre Cachoeirinha. Isso. Inclusive em Cachoeirinha tem o garoto Samuel. Olha, um garotinho, se eu não me engano, 9 anos de idade ele tem. Está Ele estudando está estudando, está Olha aí. decidido a ser batizado no dia da formatura. Legal. E hoje eu estive, por exemplo, em aquela cidadezinha chamada
próximo a Lajeado ali, São Cristóvão. Não, São Cristóvão foi a igreja. Próximo de Lajeado, nós isso, temos isso. Encantado. É uma que tem estrela. Estrela do Sul. Não é Estrela? É Estrela. O nome da cidade é. Eu acho que Estrela ou Estrela do Sul. E ali eu estive com o Jonatas, com quem mais? A Samoa, a Débora, são alunos do curso interativo, tá? Cachoeirinha, vamos lá. Cachoeirinha, Canoas e Porto Alegre. Todos estarão no dia 1º lá em Canoas, na Santos Ferreira, na Igreja Adventista, às 15h30, dia 1º/7. Agora, para encerrar, Santa Maria. Então, pastor, tem gente que está em Uruguaiana. Eu sei que tem uma equipe grande lá em Uruguaiana. É Uruguaiana, é a Igreja São Borja, Cruz Alta, Ijuí, toda essa região, incluindo Cachoeirinha do Sul, Cachoeira do Sul. Estarão em Santa Maria no dia 29 de julho, às 15h30, na grande formatura também, tá certo? Então vamos abarcar toda a região aí do Rio Grande do Sul, as regiões. Há também outros eventos que serão organizados por outras associações, ou seja, entidades da Igreja Adventista que organizam para o norte, que organizam para o sul do nosso estado, né? E a gente se compromete a trazer aqui na nossa programação futuramente também essas outras datas, né? Claro, Novo Hamburgo e região ali, eu sei que vai ter também uma formatura, um evento específico. Muito bem. Eu quero mandar um abraço aqui pro Ivonil Prestes, pastor Juscelino, manda a minha camiseta da Igreja de Farrapos aqui, ó. Alguém está cobrando a camiseta aí? Será que tem camiseta para dar hoje, pastor? Olha, por que não, né? Faz aí, vamos entregar uma camiseta de presente. Pedir, dar-se-vos-á. Ué. Buscar e acharei. Mas assim, ó, pra ele, será que eu tô devendo uma camiseta pra ele? Não tô lembrando, viu? Bom, responde aqui pra gente que se o pastor tá devendo, ele esqueceu. Será que eu prometi? Heloísa Helena, boa tarde, povo de Deus. Valeu, Heloísa. Cristiano Morelles, sempre presente também, desejando um bom sábado, boa tarde. Romi Inês, feliz sábado. Rogério Lunques, ansioso para mais um estudo. Um abraço para o Rogério e Romi, lá de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, nossos queridos acompanhando aí de longe e sempre presentes também em nossa programação. Ivete Marques, um abraço lá de Cruz Alta. Cruz Alta participa da formatura em Santa Maria, né? Santa Maria, dia 29 de julho. Lígia Lima, um abraço também. E para a gente começar então o nosso estudo aqui dessa tarde, eu gostaria de convidar a Martinha para fazer uma oração para a gente. Pode ser? Sim. Oremos então. Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta tarde e pela oportunidade que nos é concedida de podermos aprofundar mais em Tua palavra. Continue conosco, Senhor. Abençoe cada pessoa que também está acompanhando este estudo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Quero lembrar também o amigo ouvinte, o amigo internauta, se ainda não tem o nosso guia de estudos e quer receber de graça em casa, é só pedir pelo nosso WhatsApp, código de área 51 981 05 9938 981 05 9938. Pastor Juscelino, o que a gente já abordou aqui nos últimos programas, especialmente na semana passada, e sobre o que nós vamos falar hoje? Perfeito. Essa tem sido uma jornada muito especial de estudos da Palavra de Deus. Estamos seguindo o curso Jesus, Restaurador da Vida. Olha, foram 15 encontros, na verdade. Hoje é o 16º encontro, se a memória não falha aqui, né? Mas é a 17ª lição. E a gente estudou sobre como Jesus pode restaurar a nossa vida, né? Tantos ensinamentos, tantas decisões foram tomadas. E Deus certamente está agindo na vida de todos aqueles que estão estudando conosco. O último tema que estudamos, semana passada, foi sobre o estilo de vida cristão. O que Deus espera que nós sejamos. Foi um tema bastante enriquecedor. Tivemos a presença do cardiologista aqui, o doutor Eli. Foi bem interessante, onde nós vimos pela Jonatas, Bíblia. que deve estar nos Jonatas ouvindo, também, verdade. Mencionei o doutor porque ele trabalhou profundamente as questões de saúde, né? Os 8 remédios Os naturais. 8 remédios naturais. E aí eu estou sublinhando essa parte do estudo da semana passada, que deixou claro para nós que Deus está preocupado, se eu posso dizer assim, né? Deus, ele se interessa por nossa saúde física, por nossa saúde emocional, por nossa saúde espiritual. O nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos, determina a qualidade de vida e também o futuro que nos aguarda. Ou seja, a vida não é um ensaio.
a vida já é o espetáculo, como diz um certo autor. Ou seja, temos uma única oportunidade de viver, a vida é uma só. Mas ela é uma prévia da eternidade. Se eu vivo a vida longe de Deus, longe dos caminhos de Deus, em desobediência aos princípios da palavra de Deus, aos conselhos da palavra de Deus, logo, na eternidade, eu estarei sem Deus também. E isso significa inexistência. Não existe existência eterna longe de Deus. A morte eterna é uma realidade. Né? Será uma realidade para aqueles que rejeitam a vida hoje. Jesus é a vida. E aí, também vimos na semana passada que, se obedecermos aos princípios e andarmos na nossa maneira de viver, nós termos um estilo de vida coerente com a palavra de Deus, seguindo conselhos como, que vimos, saúde física, conselhos como fidelidade nos relacionamentos, inclusive matrimonial, conselhos como cultivar a beleza interior, o caráter. Modéstia. Exatamente, modéstia, né, e simplicidade. Cultivar o caráter, traços de caráter, buscar em Deus a semelhança com Cristo, né? Acima do exterior, da vaidade exterior. Aí trabalhamos um pouco sobre ornamentos exteriores, brincos, joias, esse tipo de coisa, né, que apelam à vaidade humana e abafam ou suplantam o cultivo de um bom caráter na presença de Deus. Obviamente que a gente não julga as pessoas, tá? Em relação a isso. Tem muita gente que utiliza ornamentos assim exteriores porque não tem um conhecimento desse princípio bíblico, né, de modéstia e simplicidade, no vestuário, nos ornamentos. Mas são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas coerentes com aquilo que entende. Outros não usam isso, né, esse tipo de ornamento, mas às vezes o coração está cheio de egoísmo, de orgulho, de mágoa, de rancor. Isso é mais grave ainda, né? No entanto, Deus sim tem conselhos para que tenhamos, ou princípios, né, para que tenhamos um estilo de vida bem próximo daquilo que Jesus viveu, tá? É isso que nós estudamos, Jesus e o estilo de vida cristão, uma maneira de viver como Deus espera. Maravilha. E hoje, então, vamos falar sobre a missão. Deus espera Perfeito. também da gente, como um estilo de vida, a missão, pastor? Com certeza. Tem uma frase que alguém atribuiu, mas outra pessoa já contestou a autoria dela. Alguém atribuiu a, se não me engano, São Francisco de Assis, que diz assim: pregue, se preciso for, use palavras. Já ouviu essa frase, Martinha? Já ouvi. Ela é muito boa, essa frase, não? Sim. É boa. Pregue, se preciso for, use palavras. Juntando as duas lições, né? O estilo de vida cristão com a missão, que é o tema de hoje, né? Nossa maneira de viver precisa glorificar a Deus e mostrar Deus ao mundo. Tem uma frase, o Dr. Rodrigo Silva sempre usa ela, ele fala assim: nós somos a única Bíblia que muita gente vai ler. Né? Então as pessoas nos observam. Porque e de fato Jesus falou: vocês são a luz do mundo e sal da terra. Né? Maravilha. Quero mandar um abraço aqui para o Tiago Pestica. Ele disse o seguinte, pastor: agradecemos a visita do pastor Juscelino, a visita na igreja de Cruzeiro do Sul. E eu acho que Cruzeiro do Sul era o que você estava o que eu querendo queria falar. dizer. Desculpa, é que eu vi uma estrela na entrada da cidade, cheio de flores, aí ficou isso aqui na mente. É a estrela do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro As do Sul. estrelas. E tem foto aqui, inclusive, do pastor hoje lá na igreja. Ó, um abraço também para o Alexander Pérez de São Leopoldo, dizendo que é muito bonita a beca. Ah, que bom, que bom. Isso aí. Tá convidado também, viu? Tá Pessoal convidado. que quiser ir também para a formatura, fica à vontade. Isso aí. Dessa região aí. Bom, vamos então para as nossas perguntas e respostas objetivas? Pode Vamos ser? lá. Começando então com o pastor Tiago Santos. Pergunta de número 1. Que missão Jesus nos confiou? Certo. A resposta se encontra... aliás, nós temos aqui 3 itens, né? 3 versículos da Bíblia. O primeiro deles, Atos 1:8. Certo. Então, Atos capítulo 1, verso 8, só para contextualizar um pouquinho aqui a passagem, Jesus Cristo, antes dele se despedir, ele direciona uma missão aos seus discípulos, né? Ele confia, e é o texto ali de Mateus 28, quando ele dá a grande comissão, né? Vocês devem ir fazer discípulos. Entretanto, aqui em Atos capítulo 1, verso 8, eles não deveriam ir pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio conhecimento, mas eles iam receber ali um upgrade. Então a gente olha para o verso 8 e ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então a gente vê ali que Cristo chama a sua igreja a testemunhar, né? Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele entra agora em um modo ativo de cumprir a missão por meio do seu testemunho. Dentro do que o pastor Juscelino tinha dito antes, o próprio Paulo, na carta a Coríntios, ele vai falar que a nossa vida deve ser uma carta aberta, né? Onde muitos vão ler em nós aquilo que o Espírito Santo tem realizado em nós e por meio de nós, e assim serão alcançados pelo nosso testemunho a Cristo Jesus também. Então a gente poderia responder objetivamente ali, que missão Jesus nos confiou? Testemunhar. Testemunhar. Isso, testemunhar. Né? Isso. Item B, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5:18. Também aqui a gente tem em nosso roteiro o pastor Tiago para comentar esse versículo, pastor. Certo. O verso 18 nos diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nessa segunda, nós vemos ali que todo aquele que é reconciliado com Cristo, ele recebe agora um ministério. E esse ministério consiste em reconciliar outros com Cristo também. E aí a nossa resposta ali seria reconciliação. Reconciliação. Letra C, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, também vai trazer outra importante informação. Nos diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então você vê a dinâmica do chamado, né? Cristo nos chama, ao aceitar esse convite você é reconciliado com Ele, dele você recebe um ministério, e agora você deve sair e reconciliar outras pessoas. Porque agora você se torna um representante, um embaixador, não mais deste mundo, mas do reino de Deus. E aí a nossa resposta seria ali embaixadores. Muito bem. A gente tem falado muito em se tornar um embaixador para atuar fazendo essa reconciliação com Deus. Depois eu quero também entrar aqui numa questão do voluntariado de serviço social, se a gente se há alguma relação nessa missão com o serviço social. Pode ser? Uhum. Quer falar já? Ou... Pode ser agora? Você já chamou o assunto aí, né? Faz não esqueci. Deixa a bola levantada um pouquinho. Então vamos para 2 aqui com a Martinha. Ó. Qual é a maior alegria de um servo de Deus? Terceira carta de João 4. Muito bem, vamos lá para o livro de 3 João e o verso 4, que diz o seguinte: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, aqui nós podemos entender, né, que uma das maiores alegrias do servo de Deus é ouvir que seus discípulos, né, estão andando na verdade. Maravilha. Então, a maior alegria do servo de Deus é realmente andar na verdade e cumprir com essa verdade, né? E a gente tem estudado aqui verdades importantes ao longo de todo esse guia aqui nos últimos meses. Para responder a pergunta que eu levantei há pouco, pastor, eu quero trazer o que está em Tiago 2, versículo 15 até o 17. E é um versículo que a gente mencionou ontem na rádio por alto, mas a gente não leu, né? Tiago 2, 15, diz assim: se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, essa missão que Deus nos dá envolve também a questão social. Acho que o versículo deixa bem claro aqui, né? É verdade, é verdade. É inevitável que a gente não se recorde agora, por exemplo, de Isaías 58, onde diz que o povo de Deus é colocado no mundo para serem representantes de Deus e reparadores de brechas e restauradores de veredas. Restauradores, pegando de trás para frente, das veredas antigas, quer dizer, dos caminhos da justiça, né? E reparadores de brechas, aquilo que é esquecido, aquilo que é abandonado. Existem princípios da palavra de Deus que têm sido esquecidos, inclusive nos mandamentos de Deus, né? Os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que já estudamos aqui, que exalta Deus como Criador. Então o povo de Deus é chamado para uma missão específica de restaurar o altar de adoração a Deus, a verdadeira adoração,
E lá em Isaías 58. E lá em Isaías 58, no contexto ali, claro, é o dia da expiação, a gente sabe, o contexto imediato ali, é o dia de arrependimento e confissão, o dia do juízo, né, no sistema antigo, mas ele prefigurava um tempo prévio à volta de Cristo, ou seja, o juízo divino, o juízo investigativo. Já estudamos sobre isso, né, aqui, o que requer de cada um de nós um preparo, um exame de consciência e um estilo de vida que glorifique a Deus. Concluindo, também Isaías 58, quando fala da missão do povo de Deus, que eu tentei dissecar aqui um pouco, que missão é essa, né? Reparadores de brechas, restauradores de veredas. Lá diz que a minha religião, a minha espiritualidade, a minha obediência aos mandamentos, inclusive no descanso sabático, ela será inútil ou será até ofensiva a Deus, se eu rejeitar o cuidado para com os pobres, tá? Então, os pobres, viúvas, estrangeiros, tudo aquilo que o Antigo Testamento trazia sobre justiça social. Então, esse texto, entre tantos outros do Antigo Testamento e Novo Testamento, associam a missão de falar de Deus, de proclamar o Evangelho, com ajudar o próximo, com a compaixão, com a solidariedade. E haja visto o que acontecia com Cristo aqui, né? A gente tem inúmeros exemplos que ele primeiro ajudava a pessoa a sair da condição a qual se encontrava, né? Se a pessoa tinha um problema para caminhar, ele curava esse coxo, depois vinha com a palavra, transformava também a sua vida espiritual. Ele dava alimento aos que estavam precisando, depois dizia, segue-me, ou trazia ali a mensagem também da pregação, né, para buscar uma conversão. Então, seguindo essa lógica, fica muito mais fácil de a gente apresentar Cristo quando a gente também ajuda socialmente em diversas necessidades aqueles que estão precisando, né? Exatamente. E eu acho que o pastor Juscelino já iniciou também aqui, em partes, ou já respondeu em partes, a pergunta de número 3, pastor. Qual é o chamado de todo filho de Deus? Atos 13, 47. Eu leio aqui que diz assim, Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Em outras palavras, ser luz para a salvação do mundo. E o que significa ser luz? Brilhar, né? Refletir a luz de Deus. Tudo isso a Bíblia coloca. Eu diria assim, ser um missionário, né, para levar salvação. É o que o texto está dizendo. Então, o nosso chamado é para sermos luz, sermos missionários, né, buscando a salvação do mundo. Pastor Tiago, a pergunta de número 4, ela requer também, acho que ela permite que a gente converse um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, porque vai dizer o seguinte, como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? E aí eu gostaria que já apresentasse também um pouquinho dessa parte prática de vocês, alguma história, alguém que já teve a sua vida, quem sabe, transformada, alcançada pelo trabalho de vocês, por esse lindo ministério, né? Vocês não apenas auxiliam ali nas igrejas com as reformas, pelo que eu entendi, mas também levam os estudos bíblicos para quem estão precisando, estão pedindo, né, nessas regiões. Conta um pouquinho do trabalho de vocês aqui para a gente. Nosso trabalho ali com o projeto Animação visa fortalecer, né, a fé dos irmãos das igrejas quais nós já estamos atuando, e ser um suporte para eles ali na comunidade onde a igreja está inserida. Então, quando nós chegamos às realidades, primeiro que o trabalho proporciona um envolvimento com qualquer nível de pessoa, seja classe média alta, seja classe média baixa, mas a gente está sempre envolvido no contexto daquela pessoa, independente da sua realidade. Qual foi a situação mais difícil que você já vivenciou, pastor? Em determinado local onde a gente trabalhou, então assim, a mais difícil, creio que vem agora assim na minha mente, é de você, junto ali com um missionário, você está acompanhando uma família e chega o momento agora, como a gente está vivendo, de inverno, chuvas, e a gente retornar para a nossa casa, mas sabendo que aquela pessoa ali ela está praticamente desabrigada. Embora ela tenha um barraco de madeira, ela tenha uma lona cobrindo o teto de casa, tem ali algumas crianças ao redor. Eu acho que a luta é você voltar para casa, e o momento mais difícil para mim foi esse, sabendo que aquela pessoa
que você vai criando um vínculo pelo fato de estar acompanhando, não só com o estudo bíblico, mas começa a criar vínculos de amizade e você sabe que em algumas situações foge um pouco do seu controle de poder mudar a realidade daquela pessoa. Então, eu lembro muito bem assim de eu, como missionário, a gente atendeu uma determinada situação nesse período. Então, essa foi a parte mais difícil. Mas, em contrapartida, a gente consegue, dentro daquilo que é possível na nossa realidade, suprir algumas necessidades, seja física, espiritual, alimentar. Então, a gente trabalha em cima das nossas condições para mostrar para essa pessoa que, mesmo diante das dificuldades, ainda existe um Deus que tem cuidado deles, que tem provido aquilo que for possível. E, lógico, né, a gente sempre trabalha com a ideia que, em alguns momentos, nós precisamos ser as mãos de Deus. O texto que você leu ali de Tiago é interessante, porque quando você vai para o Evangelho de Mateus, no grande julgamento, a gente tem já a convicção, e a Bíblia nos fala que a nossa salvação é pela graça e pela fé em Cristo, mas Cristo Jesus vai nos falar lá que os benditos são aqueles que supriram a necessidade daquele que estava faminto, daquele que estava com frio, que foi visitar aquele que estava preso, que atendeu às necessidades das pessoas, porque é uma forma de você expressar o amor de Deus. Mateus 25, 35, aqui é o versículo que o pastor está citando. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E Martinho, o que mais te inspira participando aí desse projeto OIM? Eu estou falando certo? OIM? Oi. Tá. Eu falo uma missão. Isso, né? Um ano em missão. Bom, o que mais me inspira participando do projeto OIM é realmente ver a transformação das pessoas e ver a gratidão delas, igual aconteceu nessa semana, né? Da pessoa chegar e falar assim: nossa, eu não sabia disso. É assim que vai acontecer? Estávamos tendo um estudo sobre a morte. E naquele momento a gente entende que a pessoa, com um coração sincero, né, abraçou aquela verdade e não vai ser mais enganada. Então, isso é muito bom, ver as pessoas saindo do erro e conhecendo a verdade. Legal. Você veio de qual estado? Então, Bahia, né? eu vim do Amazonas, que eu estava em missão lá, mas eu sou da Bahia. Ela é multi-estados. Nasceu na Bahia, recentemente estava no Amazonas, então. Isso. Em missão, né? Ela, Em missão. Em missão. Isso, lá eu estava na ETAM, que é uma escola adventista para os ribeirinhos. E aí, no ano anterior, eu estava na Luzeiros. E também no Um por Cristo. Então, você também que tem o intuito de fazer missão. E oficialmente Pode congrega passar. no Paraná, em Curitiba, é isso? Lá no Jardim Refúgio, Jardim Refúgio. na NP. E agora está há alguns meses aqui em Porto Aqui Alegre. em, Porto Alegre. Viu só? viajando só um pouquinho. Bom. Tem esse lado bom também no projeto, Da né? missão, Você participa, se envolve e pode também conhecer diversos lugares. sim. Eu imagino que a quantidade de pessoas que você vem a conhecer é uma forma de remunerar, né? Esse trabalho todo voluntário que é realizado, né? Sim, e com certeza a recompensa maior é poder vê-las no céu, né? E comemorar Amém. com elas a chegada lá. E tá gostando do frio gaúcho aqui? Então, passam-se semanas e dizem que o frio vai chegar, mas agora, na semana que vem, oficialmente, né? Acho que no dia 21 chega. Ó, hoje à noite aqui na Serra, deixe-me ver a temperatura mínima. Essa noite mínima de 4 em Caxias, mas amanhã mínima de 1. Já pegou mínima de 1, não? Não, Amanhã nem sei o que é isso. tem a oportunidade de se subir a serra, pegar até menos, quem sabe. Né? Dá até pra ver neve, de repente, um dia desses Quem aí, né? sabe, né? Olha. Tempo tem para isso, né? São 10 meses. É. né? Bom, então respondendo aqui a pergunta de número 4, pastor Tiago. Como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? João 13, 34 e 35. Certo. Nos diz assim, ó: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, aqui a gente vê, né, que a melhor forma
de respondermos essa pergunta é amando uns aos outros, né? O amor seria a característica principal daqueles que são discípulos de Cristo Jesus. Amém. Cristiano Morelles, participando pelo YouTube, youtube.com/adventistasACSR. Por isso, nossas igrejas têm a ASA e a ADRA. A ASA, Ação Solidária Adventista. A ADRA é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Aí ele complementa dizendo, para podermos ajudar a população ao nosso redor. Um abraço também para quem está participando aqui, Serli Moraes Nascimento, desejando um feliz sábado. Também um abraço para o Paulo Fernando Felipe. Abraço ao pastor Juscelino, sou de Cruz Alta, mas me encontro em Frederico Westphalen. Hoje está ficando frio por aqui. Forte abraço. Forte abraço. Martinha, emendando já aqui esta pergunta de número 4 que foi para o pastor Tiago, por que devemos testemunhar? Questão número 5, que está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 5, 17 e 20. Muito bem. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Agora o verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, por que é que nós devemos testemunhar? Justamente para que nós possamos levar outras pessoas, né, a se reconciliarem com Deus. Maravilha, está dada a resposta. Então, aproveito ainda para colocar no ar participação da Yara Rossetti, de Cachoeirinha. Acho que o pastor está lembrando quem é, né, pastor? Agradeço a oração que o pastor Juscelino fez por mim essa semana no hospital em Porto Alegre, onde eu estava fazendo evangelismo. Senti Deus me renovando. Amém. Ela me encontrou lá. Estava passando, ela me encontrou e aí a gente orou assim. Ela mostrou assim, olha, eu estava com um livro Grande Conflito. Legal. Entregando para as pessoas e tal. Um trabalho bonito. E é importante quando a gente fala, a gente está falando em coisas assim grandes, né, de repente ir lá ajudar numa construção e ajudar a pessoa que está precisando roupa e está precisando se aquecer, enfim, alimento. Mas tem coisas pequenas que a gente pode fazer também, como uma oração, né, pastor? Sim, Um aconselhamento. Sem dúvida. Né? A missão não necessariamente exige da gente algo extremamente grandioso que todos vejam, né? A Bíblia até traz um princípio muito importante, é que se você for fazer o bem com a mão direita, que a mão esquerda não saiba, né? Você não precisa sair contando para todo mundo, né? É isso mesmo. E aí, tem gente que de fato confunde missão com proselitismo, né? Que é aquela coisa de você querer, entre aspas, sem demérito a quem pratica isso, catequizar as pessoas. Né? Ou você pegar... doutrinar a pessoa, convencer a pessoa de que você está no caminho certo e ela está no caminho errado. Testemunhar vai além disso. É amar, como o pastor Tiago bem pontuou ali, a Bíblia diz, amar como Cristo amou. Ser um pequeno Cristo, né? Eu encerro esse comentário dizendo o seguinte, lá em João capítulo 20, Jesus, ele diz assim, paz seja convosco, como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí ele soprou sobre os discípulos do Espírito Santo. Uma prévia do Pentecostes ali. Mas veja, como o Pai me enviou, eu vos envio. Tá? Então, esse é um tema bem interessante. Ou seja, a gente tem que reproduzir Jesus diante do mundo, né? E como Jesus fazia? Ele ajudava as pessoas, ministrava na vida das pessoas, cuidava das pessoas. E elas, então, tinham interesse em saber mais. E ele, depois, no final, ele dizia assim, então segue-me. Eu sei que ele está falando para muita gente que está acompanhando esse curso interativo. Segue-me. Esse é o chamado de Deus. Para você seguir a Cristo e ser um pequeno Cristo, onde você estiver. Talvez esteja um voluntário do Espaço Novo Tempo agora, estudando a Bíblia com você aí, ele está cumprindo a missão. Ele está também de forma desprendida, né? Auxiliando, dando parte do seu tempo, parte da sua atenção, né? Para explicar, ele, quem sabe pesquisa alguma questão que você levantou aí durante a semana para responder para você. Então valorize também essa pessoa que está aí com você nesse Espaço Novo Tempo, te auxiliando nessa caminhada. Amém. E nós estamos convidando, a partir desse momento, para você também se tornar um missionário, né? Exatamente. Esse é o chamado de Deus, né? Você ser alcançado e depois sair para alcançar outras pessoas. E pastor, a partir dessa bola que foi levantada aqui, o pastor hoje está muito bem aqui nos ganchos. Questão de número 6, já deixo contigo, ó. O que Deus nos concede a fim de testemunharmos? Efésios 4, 8 e 11. Diz assim, por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons
aos homens. E o verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, Jesus concedeu dons. É interessante. Ele partiu, como o próprio texto diz, ao ressuscitar, foi para o céu. 40 dias depois da ressurreição ele foi para o céu, e definitivamente ali, né? Mas ele enviou a promessa que ele havia feito. Ele cumpriu a promessa que havia feito, o Espírito Santo. Olha que bênção, né? Eu encerro aqui esse comentário dizendo assim, o apóstolo Paulo chega a dizer que o Espírito Santo, lá em Efésios, né, é o penhor da nossa salvação. Quer dizer, é a primeira parcela, como garantia de que no futuro, quando Jesus voltar, nós receberemos o restante da herança. Então o Espírito Santo é um pedaço do céu em nós. Olha que bênção. Como garantia de que nós receberemos o restante da herança posteriormente, né? Isso é uma bênção. Aí, quando o Espírito Santo vem, ele nos capacita com dons. O que é um dom? Então, isso que eu queria lhe perguntar, pastor. Por exemplo, talvez o ouvinte nosso aqui, o internauta, esteja se perguntando assim, olha, eu não sei pregar, eu nem gosto de falar, sou uma pessoa tímida, e agora vou ser obrigado a sair por aí pregando? Quer dizer, Deus nos dá dons que são diferentes. Sim. Talvez eu não são tenha o diversos, dom de né? pregar, mas eu tenho o dom de fazer um pão delicioso, de cozinhar, de fazer alguma coisa. O que eu posso fazer com o dom que Deus me deu a partir disso, pastor? Eu acho que essa questão de dons, vale a pena a gente entrar um pouquinho aí, para até o pessoal que está acompanhando, os estudantes, entenderem como que eles podem descobrir o dom, o que é um dom, o que é um talento, né? Talento musical, talento de construção, talentos práticos, tanto tipo de talento que existe, né? Qual é o seu talento? Você que está nos acompanhando agora, esse estudo, qual é o seu dom, Martinha? Meu dom, eu acredito que é ensinar. Ensinar. Olha aí. Qual é o seu dom, pastor? A gente pode ter vários dons, né? Mas qual o dom assim, dominante, assim, que você percebe, que as pessoas percebem? Eu creio que seja o de ouvir. De ouvir. Olha só, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, diz a Bíblia. Né? Excelente dom, hein? Ouvir é difícil, né? É verdade. Olha, seria um bom psicólogo, quem sabe. Mas um pastor também precisa ser um bom psicólogo, nesse sentido, né? De empatia, de ouvir. Qual é o seu dom, Gisele? Bom, acho que eu não quero entrar no clichê aqui por estar na rádio trabalhando, eu gosto de estar estudando a Bíblia, assim, ensinando e tal. Mas eu posso citar a questão da música também, né? Já que não foi citado Dom aqui. musical, O Israel canta, o Israel toca, gente. Eu canto sempre com alguém presente, nunca sozinho. Tá bom. Vamos perguntar a alguém dos bastidores aqui, qual é o seu... Kézia, a esposa do Israel, gente, tá aqui. Ela tá nos bastidores. Pastor, agora tá suando frio ali dentro daquele casaco, pastor. Qual é o seu dom, Kézia? Não é falar, pastor. Não é falar. Sorrir? Sorrir. Ajudar. Ela é servir. enfermeira, né? Inclusive é enfermeira. Ela tem um grande dom na assistência. Interessante. Olha só, dizem que eu tenho dom para desenhar, por exemplo. Eu trabalhei com desenhos e tal, desenvolvi sozinho. Talento. A gente nasce com capacidades e vai desenvolvendo, né? Alguns desenvolvem, outros não. Talento é uma coisa. Agora, dom é algo espiritual. Dom é um presente, é uma capacitação, é algo que o Espírito Santo dá. Quando a gente recebe Jesus como Salvador e Senhor. Nascemos no reino de Deus. Aí a gente recebe dons, a capacitação para o testemunho, para ser um representante de Deus nessa vida. Agora, como descobrir o dom? Existem testes de dons. Se você for na formatura, a gente vai poder te dar uma dica lá, como você fazer um teste de dons. Ali a gente vai ter um pouco mais de tempo, mas se coloque nas mãos de Deus. Aliás, os dons são diversos. Aqui no texto de Efésios, só para eu concluir, em Efésios tem 5 categorias de dons. Aqui é a base dos dons, mas 2 Coríntios 12 e Romanos 12, entre outros textos, mas esses 3, né, incluindo Efésios, são os principais textos sobre dons espirituais. Né? O serviço, a pregação, o testemunho, o ensino. E é por isso que a gente diz né? tanto, né, que na igreja nós temos membros, ou seja, são vários braços, Exatamente. pernas, funções diferentes dentro de um Funções corpo diferentes. que é a igreja. Né? Com Então, certeza. cada um com a sua função. Todos são importantes, né? O minguinho do pé não pode ficar reclamando, eu queria ser o braço, né? O braço não pode reclamar que queria ser a boca. Exatamente, Cada isso um que Paulo deles, fala. se deixar de existir, cria um problema no corpo. verdade. Né? Então é importante. Agora veja, descobrir qual é o seu dom é muito importante. Por quê? Porque você descobre
qual é o propósito de Deus para a sua vida, o que Ele deseja que você desenvolva, como você vai ser uma pessoa abençoadora. E Deus desenvolve, né, pastor? Desenvolve. Então, veja, descobrir qual é o dom, ou se você tem um talento, pode usar esse talento para a pregação e para o bem do próximo, e ele pode se tornar um dom, né? E aí o que acontece? Você vai ser plenamente feliz. Por quê? Você vai entender qual é o propósito da sua vida. Saber qual é o dom. É um autoconhecimento. Posso dar uma dica aqui também, pastor? Certa vez eu ouvi um sermão que falava assim, comece a fazer falta. Ou seja, faça algo para alguém que, se essa pessoa parar de receber o que está recebendo de você, ela sinta falta de você. Se você hoje não faz falta para ninguém, tem alguma coisa que pode ser melhorada aí na sua vida. Talvez esteja faltando um maior desprendimento para auxiliar alguém. Outra coisa, comece dentro de casa com a sua família. Você não precisa sair na rua procurando pessoas para auxiliar, assim, de uma hora para outra, desesperado, que agora quero fazer o bem. Comece ajudando dentro de casa. Talvez você, filho, né, tenha visto a sua mãe aí chegando em casa muito cansada sempre, com um monte de tarefas para realizar. Ajuda ela, de repente vai lá, toma a iniciativa, lava aquela peça de roupa, né, que estava lá jogada, já aproveita e lava das outras pessoas da casa também, prepara uma janta especial um dia, né, vá tendo essa percepção ao seu lado. Comece em casa, depois vai expandindo também para fora. Excelente. Vamos assim então já para a questão de número 7. Direciono aqui para Martinha. Como testemunhar aos que não conhecem Jesus? A gente vai ler Colossenses 4, versículos 2, 3, 5 e eu acho que é o 6 também, né? O roteiro diz aqui. Tá. Isso. Diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E é interessante aqui, nesses versos, porque começa a falar de uma ação que é de dentro para fora. Então, fala primeiro da sua comunhão com Deus, né? Dediquem-se à oração, esteja unido com o Senhor. E aí, sim, você vai conseguir entender as oportunidades que Deus está te dando e usar essas oportunidades, né? E ao ter as oportunidades, aqui menciona também que é necessário ter sabedoria, menciona também a maneira de falar, né, que isso influencia bastante. A mensagem que você ouve, às vezes pelo tom, né, você já entende de uma Então, outra forma, se a gente né? orar a Deus pedindo oportunidade, Ele vai nos dar a oportunidade de ajudar alguém? Com Vai, certeza. com certeza. Sim. Eu nunca me esqueço aqui, eu vi tempos atrás, a gente já ouviu diversos relatos, mas me chamou muita atenção o pastor Marcos Júnior, que é o presidente da Associação Central aqui, da Igreja Adventista. Ele contou que estava pedindo que aparecesse alguém para ele estudar a Bíblia, ele e a esposa, a Rosinha, né? E Deus mandou muito em breve, assim, uma pessoa, e eles começaram a estudar e tal. Então, Deus responde mesmo, né? Se a gente se coloca à disposição, Deus dá a oportunidade, Deus cria essa oportunidade, Deus dá sabedoria, prepara a gente, né? Só que a gente tem que ter essa disposição para atuar, para ser um missionário, né? Bom, a gente já abordou aqui todas as perguntas da lição número 17. E eu queria entrar um pouquinho na lição de número 20, pode ser? Claro. Eu queria também perguntar o seguinte, pastor Juscelino, a gente tem alguma pergunta hoje gravada? Não. Hoje não tem? Tá, então não tem problema. Pergunta de número 1, lá do estudo 20, diz assim, o que a Bíblia afirma, o que a Bíblia diz sobre a vida futura, que a gente vai entrar então falando sobre a nova terra. Segunda carta de Pedro 3:13, eu acho que vale a pena a gente ler e falar um pouquinho aí sobre esse novo céu, essa nova terra. Afinal de contas, tudo isso só faz sentido, né? Essa pregação, alcançar pessoas, claro, para ter uma vida transformada aqui nesse mundo, mas porque a gente crê também, a gente tem a esperança da salvação, né, pastor? Diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quem não quer uma vida justa, né? É verdade. Quantas injustiças a gente passa aqui nessa terra. É verdade. Veja que há uma promessa na Bíblia de que Deus fará tudo novo. Quando a pandemia começou, aqui no Brasil, no caso, ano de 2020, eu recebi uma mensagem de um jovem. Ele dizia assim, pastor, eu gostaria de recomeçar a ler a Bíblia. Por onde devo começar? Eu imaginei que ele estava ali, senti que ele estava um pouco ansioso por conta da pandemia, e eu disse assim, olha, comece pelo final.
para que você não se esqueça de como Deus já determinou o futuro. Billy Graham dizia, né, que ele falava assim, eu li a última página da Bíblia e eu sei que tudo vai ficar bem. Agora veja, lá diz, vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva para o seu noivo. Aí continua dizendo, depois ele vai falar, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. E aí, aqui no texto que lemos, diz que nós esperamos esse cumprimento, essa promessa. Porque Jesus disse, não é? Vou preparar um lugar. Quando eu for preparar o lugar, voltarei, vos levarei para mim mesmo. Aí depois, a gente pergunta assim, mas será que espera é essa? É uma espera passiva? Ou que tipo de espera é essa? A Bíblia diz que nós precisamos apressar a vinda de Cristo. Aguardar e apressar. É uma espera ativa. Por isso que a missão, ela se conecta com essa esperança de um novo céu, uma nova terra. E o tempo passa mais rápido quando a gente está ativo esperando, né? Se a gente ficar só Claro. sentado esperando, o tempo não passa. Com certeza. Com certeza. Então, testemunhar é uma responsabilidade de todos nós. Porque o novo céu e a nova terra é o reino de Deus que será estabelecido para sempre e Deus deseja incluir todos. Por isso que eu tenho que anunciar o Evangelho para que haja aceitação, salvação de todo aquele que crê. Quem herdará essa nova terra? Mateus 5,5. Deixa eu já ir também aqui digitando Mateus Martins, já 5,5. achou? Pode ler? Posso sim. Diz assim, bem-aventurado os humildes... Irmãos. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Acho Isso. que Algumas dizem versões Manso. Humilde, algumas manso. versões A tradução dizem melhor é manso. manso. Tradução melhor. Porque herdarão a terra. Mas aqui a gente poderia também, né, ampliar, porque diz assim, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, vão alcançar misericórdia. Então, esse novo céu e essa nova terra é um local perfeito, né? Com certeza. Que todos, aqui a resposta na lição seria os mansos, mas sim. são todos aqueles que entregaram então a sua vida a Cristo, que têm essa sede, né, para uma vida perfeita. Eu queria também destacar a pergunta de número 8, quem viverá a eternidade com Cristo? Apocalipse 22, 12, que é semelhante aqui a essa que a gente já leu, né? Apocalipse 22, 12. Se me permitirem, eu leio aqui que eu já Claro. abri. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então a gente fala muito, né, que a salvação ela é pela graça, vem pela fé, só que as obras têm também um papel importantíssimo, né? Exatamente. As obras como evidência da fé, né? A gente não conquista a salvação. Então não são as obras que nos salvam. Só pontuando aquilo que a gente já estudou aqui, né? Isso. Mas as obras, elas são resultado da operação de Deus em nossa vida, em nosso coração, né? E elas são a evidência de que eu realmente tenho fé. Então, por exemplo, eu amo alguém, eu ajudo alguém, não para ser salvo, mas é porque Cristo já habita em mim. Eu já fui perdoado e continuo sendo, né? Então ele habita em mim e ele que em mim realiza isso, né? É a união do divino com o humano, obviamente, né? Agora veja, então nós somos herdeiros da salvação. Isso, para ser herdeiro da salvação, precisa ser filho somente. E um filho, o verdadeiro filho de Deus é aquele que obedece a Deus, que segue a Deus, que é transformado por Deus, né? Então tem essa relação aí. O que os salvos farão na nova terra? Pergunta de número 9, Isaías 65, 21. É bem interessante. A gente seguidamente tem esse debate, essa pergunta sendo feita por pessoas que querem interpelar, né? Querem argumentar com quem é cristão. Olha, o céu vai ser um lugar chato. Imagina que é um monte de nuvenzinha, todo mundo perfeitinho, assim, e tu não pode fazer nada, e tem que falar baixinho, só tocar harpa, né? E aí, o que vai ser feito? O que a gente vai fazer na nova terra? O texto nos diz assim, ó, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Então dá para dizer que Certamente. vai se envolver também com construção? Sim, eu creio quando nós lemos, né, como o pastor Juscelino falou ali, quando você vai lá no último texto da Bíblia, quando você pega o último capítulo de Apocalipse, ele se remete e traz uma memória para você voltar lá no início em Gênesis. Por quê?
Porque quando você pega na criação e você pega Adão e Eva, eles não ficaram à toa, né? Deus deu funções para eles. Então, com certeza, no céu, nós, conforme até o profeta nos diz aqui, nós teremos atividades a serem realizadas. Então, lógico, sem mais tudo aquilo que o pecado nos ocasiona, cansaço, as fragilidades e tal. Então, no céu nós teremos atividades a serem exercidas ali. Interessante que diz, Amém. plantarão vinhas, comerão do seu fruto. E é muito interessante, Zé, porque assim, a própria Bíblia alerta que a gente não pode viver uma vida de ociosidade aqui na Terra. E na nova Terra não vamos viver na ociosidade eterna. Né? Então, Aí tem gente que já extrapola, né? Vai ter futebol, vai ter esporte, aí já não conseguimos responder, né, pastor? Mas vai ser bom, né? Vai ser perfeito lá, né? Então, a gente não vai ter falta de nada, né? Do que acontece aqui. Mas vai ser uma vida dinâmica, né? Alegre. Sim, É um retorno ao Éden, é um retorno ao paraíso, né? Porque Deus não planejou que vivêssemos nesse mundo de dor, de sofrimento. Né? Isso aqui é uma realidade por causa do pecado. Mas Deus planejou que a gente vivesse eternamente feliz. Tem gente que fala assim até, viver para sempre não tem graça. Sempre feliz. Porque a felicidade é um contraste entre a tristeza, né? Enfim. Mas vejam, é interessante que Deus é infinito e eterno. E quando Deus criou Adão e Eva para comerem da árvore da vida, né? É para que eles pudessem continuar crescendo espiritualmente, continuar vivos. Isso, a árvore, portanto, sinaliza a dependência eterna de Deus. A vida só vem de Deus. As folhas das árvores, da árvore da vida lá no céu, será para a cura das nações, diz a Bíblia. Cura como? Se não haverá doença. Em que sentido? Ou seja, dois sentidos aí. É que a nossa eternidade ela é atrelada a Deus, né? Atrelada a Deus, exatamente. e as folhas das árvores para a cura dos povos, um lembrete de que haverá harmonia entre os povos. Todos estarão reunidos na presença de Deus. A cura da separação, a reconciliação dos povos. E mais que isso, é um lembrete de que somos finitos. Precisamos, a cura da finitude humana, ou seja, se alimentar da árvore e da folha, do fruto e da folha, para continuar vivo, para continuar, porque a imortalidade é algo que vem de Deus, não somos eternos. Há também versículos que falam que haverá coral, instrumentos lá no céu, então as pessoas poderão se envolver também musicalmente, né? E assim, são coisas que a Bíblia já nos introduz, né? Consegue colocar pra gente que existirá no céu, mas Com certeza. outras coisas assim, na totalidade a gente não consegue dizer. Não, né? agora até o conhecimento de Deus é infinito, então cresceremos em conhecimento, ou seja, não é uma realidade estática, a vida Quantas eterna. coisas a gente gostaria de aprender aqui na Terra e não tem tempo, né? Exatamente. E lá, Então vamos continuar crescendo espiritualmente, intelectualmente, conhecer os segredos do universo, que a física, o que a cosmologia sabe, é pouco perto dos grandes segredos do universo. Vamos continuar crescendo no conhecimento, sobretudo de Deus. Né? E assim, eu quero já entrar aqui na pergunta de número 10. O que significa habitar na presença de Deus? Salmo 16, 11. Se a Martinha puder ler para a gente, Salmo 16, 11. Sim. A gente responde o que significa habitar na presença de Deus. Essa é a última pergunta aqui da lição número 20. E eu quero já adiantar para o ouvinte que nós não vamos hoje falar sobre os 1000 anos. Tem ali na lição 20 que fala sobre o milênio. É um assunto que é um pouco mais demorado para ser abordado, né, pastor? Mas eu sei que no próximo curso interativo, em Vai ser princípio, abordado. a gente vai falar sobre profecias, né? E vai abordar E aí dá isso. para abordar o milênio com bastante tempo aqui, né? Com certeza. Diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, estar na presença de Deus significa desfrutar da plenitude da alegria, né? Um eterno Amém. prazer, né? Amém. Pastor Juscelino, faz um encerramento então aqui pra gente, o que a gente aprendeu hoje e como a gente aplica isso à nossa vida. Perfeito. Bem, você, amigo ouvinte da rádio, você que nos acompanha pela internet, que alegria foi estudarmos aqui. Temos a presença da missionária Martinha, do missionário pastor Tiago, o missionário Isael, eu e os missionários que estão aqui nos bastidores. Todos nós fomos chamados por Deus e você também tem sido chamado por Deus para glorificar o nome de Deus. Nós somos sacerdócios reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Deus por criação e também por redenção, porque Ele morreu por nós na cruz, na pessoa de Cristo.
para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos chamados por Deus para servirmos a humanidade, para testemunharmos de que existe um Criador, que existe um Salvador. Deus nos ama profundamente, Deus ama você. E Ele tem uma missão para você cumprir nessa vida. Ele está disposto a te dar não apenas o perdão dos pecados, mas derramar sobre você, é uma linguagem bíblica, o Espírito Santo, a chuva do Espírito. É uma linguagem simbólica, para dizer que Ele vai inundar nosso ser, Ele vai atuar em nossa vida, nos capacitar para testemunharmos. E a missão, ela irá até o fim. Porque a missão significa levar a reconciliação do ser humano com Deus, para que o ser humano possa ser santificado pela presença do Espírito Santo. Ao receber a Cristo como Salvador e Senhor, somos reconciliados com Deus. Nosso coração se torna simpático, se inclina, volta para Deus. E aí, somos santificados, transformados por Deus. Capacitados para vivermos para sempre, naquele lugar que Jesus foi preparar. Eu quero encerrar, então, dizendo a você que a missão só terminará enquanto houver oportunidade de salvação. O tempo de salvação é hoje. E você precisa aceitar a Cristo e se tornar um missionário para levar salvação, para levar o amor de Deus para os corações. A cidade que Jesus foi preparar chama-se Nova Jerusalém. Mas o nome verdadeiro dela, sobretudo, está em Ezequiel capítulo 48, e lá diz, o nome da cidade será O Senhor está ali. O nome da cidade será O Senhor está ali. E é onde Ele estiver que eu quero estar, e você. Deus planejou a eternidade para que nós vivamos perto dEle para sempre. Aceite o chamado de Deus. Você quer se preparar todos os dias para viver na nova terra? Se essa é a sua decisão, assina aí e venha cumprir a missão de levar esse conhecimento de salvação. Nós queremos orar nesse instante para que Deus possa abençoar-nos e escrever o nosso nome, o seu nome, o nosso nome, no livro da vida. Querido Pai, obrigado, Senhor, por Tua presença conosco nesse estudo de hoje. Obrigado pelo chamado que o Senhor nos fez para sermos missionários. Somos indignos e finitos, mas obrigado porque Jesus é digno e infinito. E Ele morreu por nós. Aceitamos o sacrifício de Cristo. Aceitamos, ó Deus, a promessa de que um novo céu e uma nova terra serão uma realidade. Prepara-nos para morarmos nessa terra. Amém. E ajuda-nos a anunciarmos que o reino de paz eterno se aproxima. Em nome de Jesus. Amém. 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 E assim concluímos o nosso penúltimo estudo, hoje lição 17 e também lição número 20, semana que vem, a 18 e a 19, para encerrar o curso bíblico interativo Jesus Restaurador da Vida. Bom, nós temos um minutinho, temos diversas participações aqui, a gente prometeu uma camiseta, pastor. Verdade? E não será um sorteio, preciso escolher alguém aqui do nosso chat, muitas pessoas interagiram, participaram. Aquele primeiro nome que falou. Aquele primeiro? Pode ser então, né? Foi o Ivonil Prestes. Combinado? Pode ser então, Ivonil? Olha aí, buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á. Mais uma vez. Ele tem que vir no estúdio e buscar, né? Ou lá na formatura, eu acho que é melhor na formatura. Melhor hein, na pastor? formatura. Só que ele tem que enviar a numeração da camiseta para nós. Deixa eu ver se ele já não mandou aqui pra gente. Bom, não mandou, né? Mas escreve pelo nosso WhatsApp da rádio, por favor. Código de área 51 98105 9938. Se está ouvindo pelo rádio, depois corre lá no YouTube, anota com calma e manda pra gente aqui dizendo que é o Ivonil Prestes, da Igreja de Farrapos, em Porto Alegre. E aí retira com o pastor lá na formatura, em Canoas, dia 1º. Perfeito. Boa ideia. Pessoal, muito obrigado aqui. Um abraço ainda para o Paulo Fernando Felipe, falando que é importante a gente demonstrar quem somos diariamente, que esse pode ser um fator decisivo para as pessoas decidirem por Cristo, né? Escolherem estar ao lado de Cristo ou não. Um abraço para Heloísa Helena, disse que o nosso viver diariamente é bom testemunho para as pessoas que nos observam, e nós somos bem mais observados porque somos cristãos. E ela disse que o seu grande dom é ajudar, adora ajudar as pessoas. Olha aí, parabéns, Deus a abençoe. E a gente vai encerrando então o nosso programa por aqui.
Pastor Tiago, para quem quiser se tornar um missionário de um ano em missão, faz o quê? No Bem caso, resumido. no mês de outubro, nós abrimos as inscrições, então é só seguir no Instagram, oin.acsr, e aí a partir dali tem um link, esse link cai diretamente no meu WhatsApp. Muito bom. OIM, Oin, O-Y-I-M, isso, .acsr. @oim.acsr. Isso. Maravilha. Muito obrigado pela presença e Deus abençoe o trabalho lá. Obrigado. Martinha, obrigado também e volte outras vezes, Opa, obrigada. tá bom? Pastor Juscelino, a gente se encontra na semana que vem? Semana que vem vai estar o Tobias Souza de volta, né? Sim. Professor Tobias. Sim. Se você puder aparecer, vai participar junto com a A gente. gente participa aí do evento de formatura. Então tá bom. Dia Não 1º. sei se no dia 1º ou dia 8, né? a gente está vendo ainda. Tá certo. Ouvinte, para mim, Ezael Fernando, foi uma alegria, um prazer, um privilégio ter estado com você nessa tarde. A gente se encontra na próxima segunda-feira, a partir das 8, no Bom Dia Novo Tempo. Grande abraço, fique na paz e até lá. Você ouviu Curso Bíblico Interativo. Jesus, o Restaurador da Vida.